Olá, povo de Deus, sábado da terceira semana do Tempo Comum, 29 de janeiro de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de 2 Samuel 12, de 1 a 7a e 10 a 17, e Marcos 4, 35, 41. Naqueles dias o Senhor mandou o profeta Natã a Davi. Ele foi ter com o rei e disse-lhe: numa cidade havia dois homens, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande número. O pobre só possuía uma ovelha pequenina, que tinha comprado e criado. Ela crescera em sua casa junto com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do mesmo copo, dormindo no seu regaço. Era para ele como uma filha. Veio um hóspede à casa do homem rico, e este não quis tomar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para preparar um banquete e dar de comer ao hóspede que chegara. Mas foi, apoderou-se da ovelhinha do pobre e preparou-a para o visitante. Davi ficou indignado contra esse homem e disse a Natã: pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha por ter feito o que fez e não ter tido compaixão. E Natã disse a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: por isso a espada jamais se afastará de tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher do Hitita Urias para fazer dela tua esposa. Assim diz o Senhor: da tua própria casa farei surgir o mal contra ti, e tomarei as tuas mulheres sob os teus olhos e as darei a um outro. E ele se aproximará das tuas mulheres à luz deste sol. Tu fizeste tudo às escondidas, eu, porém, farei o que digo diante de todo Israel e à luz do sol. Pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: de sua parte o Senhor perdoou o teu pecado, de modo que não morrerás. Entretanto, por teres ultrajado o Senhor com teu procedimento, o filho que te nascer morrerá. E Natã voltou para sua casa. O Senhor feriu o filho que a mulher de Urias tinha dado a Davi, e ele adoeceu gravemente. Davi implorou a Deus pelo menino e fez um grande jejum. E voltando para casa, passou a noite deitado no chão. Os anciãos do palácio insistiam com ele para que se levantasse do chão, mas ele não o quis fazer, nem tomar com eles alimento algum. Davi vivia iludido de que seu pecado não seria descoberto, pois tramara tudo com genial perversidade. Depois da morte de seu escudeiro Urias, ele tomou sua esposa para si e vivia como se nada tivesse sido planejado sordidamente por ele. Porém, Natã, o profeta, está como sentinela de Javé, atento aos direitos dos pobres, pronto para lembrar aos grandes as suas manobras criminosas. Natã se destaca como um grande profeta, pois tem a coragem de jogar na cara de Davi seus crimes, e ainda lhe diz que Javé não deixará passar impune tudo o que de mal ele fez. A parábola de Natã é genial, pois faz com que Davi perceba seu pecado, assumindo-o como um gesto contra Javé. Pequei contra o Senhor. Esse fato é significativo, pois deixa claro que o povo de Israel tinha consciência de que o pecado que cometia contra uma pessoa era pecado contra Deus. O mal feito aos seus irmãos ofendia diretamente a Javé, pois Javé zelava pelo bom relacionamento entre suas criaturas. O filho do pecado morreu, e Davi terá outro filho com Betsabeia,
que será o seu sucessor no trono, Salomão. Porém, as consequências da perversidade de Davi se constituirão numa sequência de atos violentos na sua casa, onde irmão ficará contra irmão, filho contra o pai, e muito sangue correrá na corte de Davi, que vê a morte de seus filhos, Aminon, Absalão e Adonias. Marcos 4, 35, 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é esse, a quem até o vento e o mar obedecem? Já nos acostumamos a ter a barca como representação das comunidades primitivas, pois era um símbolo de fato e compreensão para os pescadores que se tornaram discípulos de Jesus. As comunidades viviam agitadas pelos ventos fortes da perseguição, ainda que tivessem a certeza da companhia de Jesus. Em momento de fortes tempestades de sangrentas perseguições, as comunidades temiam que a experiência de viverem no seguimento de Jesus podia não ter futuro, não ter prosseguimento. O relato de Marcos que lemos hoje não tira o medo das comunidades, mas reforça-lhes a certeza da presença de Jesus junto deles. Inúmeras vezes lemos nos evangelhos a frase tão forte de Jesus: não tenhais medo. O medo nos paralisa, o medo não nos permite assumir os desafios do evangelho. O barco está em alto mar, as ondas estão agitadas o suficiente para despertar a insegurança, o medo dos discípulos. Jesus dorme na parte traseira do barco. Os discípulos se incomodam com a atitude de Jesus e o despertam, dizendo: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Jesus faz a tempestade passar e, no momento de calmaria, diz aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Podemos imaginar quantas vezes a dúvida bateu sobre as primeiras comunidades. Quantas vezes eles tiveram que recordar as palavras de Jesus para poderem se questionar e se acalmar. Não é de causar estranheza que os discípulos tivessem dúvidas, tivessem medo. Como diz Santo Agostinho, a fé está mais próxima da dúvida do que da certeza. Porém, precisamos cultivar nossa fé na convicção de que Deus não quer que nós nos afundemos. Como diz Pagola, a fé cristã não é uma receita psicológica para combater os medos, mas a confiança radical num Deus Pai e a experiência de seu amor incondicional podem oferecer ao ser humano a melhor base espiritual para enfrentar a vida pacificamente. Já o fundador da psicanálise afirmava que amar e ser amado é o principal remédio contra todas as neuroses. Por isso, nos faz bem escutar as palavras de Jesus a seus discípulos no meio da tempestade. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Não tenhais medo.
Não tenhais medo. Um beijo no seu coração.